Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Irmã preciosa, você está aí? Tudo bem com você? E você, meu irmão amado, tudo em paz por aí? Coração firmado no Evangelho da Graça de Deus? Mais uma vez, eu tenho o privilégio de poder chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Que coisa boa poder chegar até você. Porque eu sei que cada vez que o Evangelho da Graça de Deus é anunciado, ele é pregado, aqueles que têm ouvido para ouvir. Você poderia perguntar, por que, pastor, tem ouvidos para ouvir? Porque nem todos têm ouvidos para ouvir o Evangelho da Graça de Deus. Eles estão com a mente, com o coração tão cheio de lei, de obras, tão cheios do falso Evangelho, produzidos pela lei, que eles não têm ouvidos para ouvir. Você fala alguma coisa do Evangelho da Graça de Deus para eles, eles acham aquilo estranhos. Porque os ouvidos deles estão fechados para o Evangelho da Graça de Deus. Eles estão há tanto tempo na velha aliança, nos costumes do judaísmo. Eles estão há tanto tempo só pregando a lei, o Velho Testamento, que os ouvidos deles se fecham para ouvir o Evangelho da Graça de Deus. Existe muita gente com os ouvidos fechados, mas graças a Deus você tem ouvidos para ouvir o Evangelho da Graça de Deus. E você é o meu alvo. Porque eu sei que a cada dia nós vamos repetindo as coisas do Evangelho da Graça de Deus. Elas vão caindo no teu espírito, renovando a tua mente. E elas vão limpando todo resquício do Evangelho da escravidão produzido pela pregação da velha aliança. Então, quanto mais eu vou ouvindo o Evangelho da Graça de Deus, a minha mente vai se renovando e todo aquele resquício da velharia, da velha aliança, vai sendo tirado. E sabe o que isso vai ocasionar? Uma coisa interessante. A minha alma, o meu mundo emocional, ele entra num equilíbrio, numa segurança. É como um barco que para e o barqueiro joga aquela âncora cai no fundo do mar e segura o barco ali e o barco fica estacionado numa mesma posição. E isso acontece com o nosso mundo emocional. Quando eu entendo o Evangelho da Graça de Deus, minha mente é liberta do falso evangelho de escravidão. A minha alma fica ancorada nas verdades do Evangelho da Graça de Deus. Então meu mundo emocional ele entra num equilíbrio. Aquelas angústias que me dominavam, aqueles medos, aquelas depressões que atormentavam minha mente, aqueles pensamentos de loucura que vinham na minha mente, o Evangelho da Graça de Deus limpa tudo isso. A minha alma entra num estado emocional equilibrado, ancorado, seguro. Todos aqueles temores e depressões e medos, aquelas coisas estranhas que a alma, a carne produz, aquele tumulto emocional, ele entra num descanso, numa segurança. Quando eu descubro que não perco a salvação, que fui justificado, que não pesa mais condenação sobre mim, que eu fui liberto do império das trevas 100%, eu não estou mais aprisionado em nada. Quando eu descubro que fui selado com o Espírito Santo, que não preciso mais de culto de libertação, imposição de mãos, óleo na testa, corredor de sal grosso, oração forte, esse falso evangelho que está aí. Quando eu descubro que tudo isso é um engano e Jesus já me libertou por completo do império das trevas, acaba toda essa inconstância emocional.
eu entro numa segurança, num lugar seguro, num porto seguro. Eu fui transportado para o reino do Filho do amor de Deus. E neste reino eu encontro a redenção e a remissão, a retirada de todos os pecados. Então eu entro num verdadeiro descanso na alma, uma segurança, eu vou desfrutar da verdadeira paz. A verdadeira paz que Cristo deixou para mim e para você. Mesmo nesse tempo de coronavírus, tanta gente morrendo, tanta coisa triste acontecendo, aqui dentro de nós não existe pavor. Aqui dentro de nós não existe ameaças. Aqui dentro de nós não existe desespero, não. Porque nós estamos ancorados na verdade do Evangelho da Graça de Deus. Você entende essa linguagem? Entende isso que eu estou te dizendo? O Evangelho da Graça de Deus é 100% a nossa segurança. Que coisa maravilhosa, que coisa segura, que descanso o Evangelho traz para cada um de nós. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? E é para isso que nós estamos aqui, para sermos um colaborador do teu crescimento espiritual. Nada mais que isso. E isso para mim é a maior riqueza. A minha maior riqueza consiste em saber que você foi despertado, está sendo despertado pelo conhecimento verdadeiro do Evangelho da Graça de Deus. E assim eu me torno aquela voz que coopera para o teu crescimento espiritual. Mas estamos aqui com a palavra aberta. De novo, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. E vamos ler do verso 21 até o verso 31. Nós já fizemos uma primeira live sobre estes versos. Falamos sobre aquele que nasceu segundo a carne e aquele que nasceu segundo o Espírito. Explicamos isso bem e hoje vamos dar continuidade dissertando estes versos. Vamos lá. Gálatas 4, verso 21 em diante. Ele começa fazendo uma pergunta. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Então Paulo está fazendo uma pergunta para aqueles que querem viver debaixo da lei. Aqueles que estão na velha aliança, no Velho Testamento, fazendo aquelas campanhas, na nossa linguagem nos dias de hoje, as campanhas do Velho Testamento, os jejuns, Templo de Salomão, sacrifícios, ser obrigado a ser dizimista se não perde a salvação, circuncisão, guarda de sábados. É para isso que Paulo está perguntando. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso vocês não ouviram a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Agora olha o verso 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Eu vou ler de novo. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Estas coisas são alegóricas, porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, qual é nossa mãe. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então vamos à pergunta de todos os dias. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Então,
Vamos dissertar isso. Paulo não escrevia suas cartas aleatoriamente. Entende? Paulo, quando escrevia uma carta à igreja, ele sabia o problema que a igreja enfrentava, conhecia as deficiências que a igreja vivia, sabia o nível espiritual da igreja. Então, quando ele escrevia a carta com o propósito de exortar, consolar e edificar a igreja. Paulo era certeiro naquilo que falava, naquilo que escrevia. Então ele escrevia a carta às igrejas para corrigir alguma coisa, trazer revelação, consertar outra coisa ali. Paulo era sábio naquilo que escrevia. Paulo teve a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Então entenda isso. Paulo não foi chamado só para escrever as cartas e não teve entendimento do que escrevia. Precisou de alguém que veio revelar esse entendimento. Não, isso é errado. Paulo entendeu tudo sobre o Evangelho da Graça de Deus. Paulo teve a revelação completa do Evangelho da Graça de Deus e escreveu tudo. Agora nós aqui, através das cartas, vamos tendo revelação daquilo que Paulo deixou explicitamente escrito. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, isso é muito importante. Eu sempre falo isso. Paulo foi para a região da Galácia e fundou igrejas. O que Paulo ensinou para os Gálatas? Paulo foi fazer 7 dias de campanha com os Gálatas? Não. Paulo deu algum objeto orado e ungido, rosa ungida, água do Rio Jordão, sal grosso, chavinha da vitória ungida, lencinho ungido, vassoura para tirar o mal da sua casa ungida. Paulo pregava e praticava essas coisas? Nunca Paulo fez isso. Entende? Será que você entende? Paulo não consagrava objeto, não dava água para as pessoas beberem, para serem curadas ou para prosperar, não fazia campanha. Paulo nunca ficou pregando nada sobre subir em monte, que tem uma espécie de poder no monte. Paulo não era místico. Paulo não enganava ninguém. O que Paulo pregou aos Gálatas? Ele pregou o Evangelho da Graça de Deus. Ele expôs o Cristo crucificado. Eu tenho que insistir muito nisso aqui. Olha o que ele fala no verso 1 do capítulo 3. Olha lá. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, outra tradução, quem vos enfeitiçou, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O que é expor Cristo crucificado diante dos Gálatas? É ensinar tudo o que aconteceu na cruz, quando Cristo estava crucificado, a sua morte na cruz. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, Paulo fala, não me envergonho, ou melhor, a palavra da cruz é loucura para os que estão perdidos. Não, eu quero ler aqui que eu tenho memorizado, mas errei aqui. Vamos lá. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Isso é certinho. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então o que Paulo está dizendo? O que é a palavra da cruz? A palavra da cruz é expor o Cristo crucificado e tudo que foi feito na cruz ao nosso favor. Tudo que o homem precisava para ser salvo, liberto, abençoado, tudo foi feito por aquilo que Cristo fez na cruz. O fim da lei é o Cristo crucificado. A aniquilação do diabo para que por meio da morte destruísse o que tinha o poder da morte. Hebreus 2:14 ou 2:4. Ih, eu estou esquecendo, hoje minha memória está meio fraca. Eu de tanto falar isso eu acabo esquecendo, né? Vamos corrigir, nada de falar pela metade aqui não. Hebreus 2:14, né? Para que por meio da morte destruísse o que tinha o poder da morte. O que foi que destruiu o diabo?
para que por meio da morte, foi o Cristo morto, foi a morte dele na cruz. Então a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo está dizendo que expôs o Cristo crucificado. O que mais ele fala? Verso 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? Na ótica de Paulo, é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Paulo explicou tudo o que aconteceu na cruz. Estabeleceu o fundamento na igreja dos Gálatas, que é Cristo crucificado. Ele é o fundamento. Ensinou sobre a graça de Deus, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não vem com essa que a salvação tem essas partes. Primeiro vai salvar a carne, depois vai salvar a mente. A salvação é uma coisa completa que já inclui tudo isso. Vai salvar o corpo, vai salvar a mente. Você acha que Jesus veio morrer aqui só para salvar o nosso corpo? Você acha isso? A salvação é uma coisa completa. Ele veio salvar de tudo. Não tem essa divisão, isso, aquilo. Ele me salvando, naturalmente minha mente vai ser salva, naturalmente meu corpo vai ser transformado. Não tem essa divisão. Guarde isso no teu coração. Então o que Paulo disse? Olha, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, Paulo deixou claro que para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Não existe uma obra que o homem faça, um esforço próprio, uma coisa bonita que ele venha fazer, que Deus olhe para ele e fala, olha, muito bem, você fez isso, então isso te dá direito à salvação. Não existe isso. Nós somos salvos pela graça de Deus, porque Ele nos salvou mediante a fé. Não foi eu que produzi a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então você tem que ser convicto disso. Não existe uma obra, não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Por isso que a salvação é pela graça. Não existe uma coisa que o homem faça que lhe dê condições de salvação. Aí você perguntaria, e agora? Então eu sou salvo pela graça, mas eu tenho que manter essa salvação que Deus me deu pela graça fazendo um montão de obras. Não é isso? Não, também não é. Deus me salva e Ele sabe que eu sou incapaz de manter a salvação. Ele sabe que eu estou num corpo de carne que se irrita todo dia, que quer cobiçar todo dia, que quer mentir todo dia. E eu não tenho condições de manter minha salvação. Então Deus me salva e me mantém salvo. É Ele que opera em mim o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Aquele que começou a boa obra em nós é de completá-la. Ele começou a boa obra e vai completar. É Ele que começou e que completa até o dia de Cristo. Está bem claro isso. Nós não participamos da salvação. Ele vem, nos salva por aquilo que Cristo fez e acabou. Ah, então, pastor, eu sou salvo pela graça, Deus me mantém salvo, mas para mim obter bênçãos de Deus eu tenho que pagar preço. Também não. Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Você perguntaria, pastor, que estranho. Nunca leram este versículo para mim. O que eu aprendi lá é, eu tenho que pagar preço, eu tenho que sacrificar, eu tenho que dar isso, dar aquilo, dar... Eu sei. Porque lá eles pregam o Deus da barganha. O que é o Deus da barganha? É o Deus que me cobra para me abençoar. Falando assim de uma forma bem simples. É Deus que primeiro eu tenho que dar as coisas para Ele. Eu tenho que dar o meu tudo, dar minha casa, dar meu carro, sacrificar,
para depois ele me devolver tudo de volta com juros e correção monetária. Esse é o Deus da barganha que o sistema religioso, essas igrejas que estão na televisão, prega. Tudo tem um custo. Tudo, para Deus fazer qualquer coisa por você, você tem que dar isso, dar aquilo, e dar aquilo, e sacrificar e pagar preço. Entende? É o Deus da barganha. Eles pregam o Deus da barganha. E o povo que não conhece a graça de Deus é explorado em tudo isso, é enganado. Quanta gente deu tanta coisa nesse sistema, empobreceu, perdeu o emprego, está num fracasso. Sabe por quê? Porque esse sistema é um sistema corrompido que prega o Deus da barganha. Então o Deus da barganha é esse Deus que sempre você tem que dar as coisas primeiro. Você tem que dar isso, dar aquilo, dar isso. Ele só se move por aquilo que você der. Olha que Deus falso. Ele não te dá nada de graça se você não der primeiro para ele. Então Paulo ensinou que tudo Deus nos deu, através de Cristo ele nos deu todas as coisas gratuitamente. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Olha a pergunta. Como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? É por isso que você encontra Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora está aqui, está o detalhe, em Cristo. Fora de Cristo não tem nada disso. Então tudo que Deus tinha que me abençoar e me dar, ele me deu em Cristo. Não é nada apartado de Cristo e fora de Cristo. Tudo que ele tinha que me abençoar, ele já me abençoou, mas onde estão essas bênçãos? Em Cristo. Agora Deus é que administra essas bênçãos na minha vida. Na medida que eu vou crescendo e entendendo o Evangelho da graça de Deus, o meu alcance de compreensão vai se aprofundando. Então essas bênçãos Deus vai soltando uma aqui, outra ali, de tempo em tempo elas se manifestam. Ele não descarrega sobre mim tudo de uma vez. Por quê? Porque Deus acompanha o meu crescimento. Então, na medida que eu vou crescendo, ele vai soltando uma bênção aqui, outra ali, de acordo com a minha estatura espiritual. E hoje eu olho para trás, no decorrer das décadas, eu vejo quantas bênçãos Deus liberou na minha vida. Sem eu ficar gritando, clamando, tem misericórdia, socorro, eu vou fazer campanha para alcançar isso, eu vou fazer campanha para alcançar aquilo. Olha o desespero da carne, querendo forçar Deus a fazer alguma coisa através de campanha, fazer campanha é a maior mentira que existe. Então Deus me abençoou, agora Deus vai liberando essas bênçãos na minha vida, na medida que o tempo vai passando. Eu vou crescendo espiritualmente. Deus administra a liberação das bênçãos na minha vida. Você acredita nisso? Portanto, ande sossegado. Ah, meu filho não mudou. Calma. Ah, meu marido não veio na igreja ainda. Calma, não fica. Ore pelo meu marido, ore pelo meu filho. Peço muita oração. Quem age assim é infantil na fé, não entendeu ainda o Evangelho da graça de Deus. Está desesperado, preocupado, não confia em que Deus é o Senhor de todas as coisas. Tudo já nos foi dado. Foi isso que Paulo ensinou aos Gálatas. Aí o que aconteceu com os Gálatas? Paulo se ausentou e chegou lá o pessoal da lei, o pessoal do Velho Testamento, o seguidor de Moisés. Chegou lá os judeus que estavam amarrados na lei, não entenderam que o fim da lei era Cristo. E para nós, quem são esses da lei hoje? Os pregadores do Velho Testamento. O tempo todo eles só pregam o Velho Testamento. De onde vem os nomes de campanha, Velho Testamento? De onde vem os cultos que eles realizam? Tudo é Velho Testamento. O que eles pregam? Velho Testamento. Não é? As coisas que eles distribuem, baseado nas campanhas do Velho Testamento. Eles constroem até templo de Salomão e põem dentro do templo de Salomão sacerdotes com roupa de sacerdote, coisa que já acabou na cruz há muito tempo, e leva o povo a acreditar nestas coisas enganosas. São esses que estão na televisão dando agorada, fazendo campanha, prometendo que a tua vida vai mudar em um segundo.
prometendo que só a igreja deles realiza o milagre, e distribui esse monte de coisa orada e ungida, e pede dinheiro, e pede dinheiro, e pede dinheiro, e pede dinheiro sem parar. São esses nos dias de hoje. Aí Paulo fala, quero ler aqui, capítulo 1, verso 6 de Gálatas. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então quem são os perturbadores que Paulo tem em mente quando escreve isso? Esse pessoal da lei que se introduziu na igreja dos Gálatas e disseram para os Gálatas, só isso que Cristo fez na cruz não é suficiente, essa graça que Paulo prega não é bem assim, tem que se voltar para a lei de Moisés, guardar sábado, se circuncidar e voltar para o Velho Testamento. Eles quiseram pôr a velha aliança acima da nova aliança. E os Gálatas foram enfeitiçados por esse ensino e se voltaram as costas para aquilo que Cristo fez na cruz. Voltaram as costas para o Cristo crucificado e aderiram, tentando alcançar a justificação por obras da lei, sendo que Deus a deu gratuitamente pela fé naquilo que Cristo fez. Esses são os perturbadores, os que estão no Velho Testamento. As pregações do Velho Testamento sempre tem um inimigo, sempre tem alguém te rodeando, sempre tem um diabo te cercando. Você precisa pagar preço disso, precisa pagar preço daquilo. Se não der dízimo, vai perder a salvação, vai para o inferno. Olha, o inimigo está te cercando, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Cumpre os teus votos, não faça voto de tolo. Vocês estão entendendo? Esses são os perturbadores. E quem está na igreja que só prega assim, são pessoas perturbadas, eles vivem debaixo de medo, são supersticiosos. Estão com a mente cheia de inimigo, demônio, superstição, olho gordo, inveja, feitiçaria, olha a macumba, olha descarrego, toma um banho de descarrego. Eles vivem no inferno na mente deles. Esses são os perturbadores. Aí o que Paulo fala? Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja amaldiçoado. Então o que Paulo deixou um limite aqui. Ele falou, olha, se alguém pregar coisa além do que temos pregado, você quer saber o que Paulo pregou? Tem que conhecer as cartas dele. Não misturar as cartas deles com outras coisas. Quando eu ultrapasso o que Paulo disse, eu começo a confundir, eu entro em conflito. Entro em conflito com um monte de outras coisas. Já deixo a graça de Deus de lado e acrescento um monte de coisa no evangelho da graça de Deus. Então Paulo disse, ainda que um anjo do céu venha e pregue coisas que vão além do que temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Olha como isso é sério, simples, porém muito sério. E aí Paulo vai escrevendo e discorrendo os demais capítulos, ensinando que eles cometeram muitos erros em voltar-se para a lei. Paulo diz, olha, se a justiça vem mediante a lei, então a morte de Cristo na cruz foi uma coisa vã. Vocês querem se justificar pelas obras da lei, vocês caíram da graça de Cristo, vocês se desligaram. Olha como isso é sério. Até que nós chegamos nesse capítulo 4, estamos aqui já há um bom tempo no capítulo 4 e vamos ler de novo a partir do verso 21. Paulo faz a pergunta, dizei-me vós os que querem estar sob a lei. Então Paulo está perguntando, me digam isso, vocês que só querem viver debaixo do Velho Testamento, está debaixo de lei, diga isso para mim, vocês não entendem a lei? Aí ele diz, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, já explicamos isso, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O da escrava nasceu segundo a carne, explicamos isso na live passada com o título, nasceu segundo o espírito, nasceu segundo a carne. Um da mulher escrava e outro da livre. O da mulher escrava nasceu segundo a carne. O da livre mediante a promessa. Agora, preste muita atenção, olha, está escrito isso aqui, eu não estou inventando.
Eu não estava dizendo que apareceu um anjo para mim e me revelou. Não estou dizendo nada. Está escrito aqui, ó. Olha como está escrito aqui. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Ah, pastor, nunca leram e me ensinaram isso na minha igreja. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. O que essas duas mulheres que Abraão teve são? Duas alianças. Olha, se você for procurar isso em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus nunca se referiu a essas duas alianças ali. Jesus não ensinou essas coisas. Leia lá. Só na Páscoa dos judeus, quando Jesus estabelece a ceia do Senhor, é que ele diz: este cálice é o sangue da nova aliança. Este pão é meu corpo que será partido por vós. E ali ele está estabelecendo a ceia do Senhor e projetando a nova aliança que vai acontecer há pouco, porque ele vai para a cruz. Mas antes disso, Jesus não falou nada sobre o fim da lei. Ele veio cumprir o início de uma nova aliança. Mas isso é revelado depois da cruz para o apóstolo Paulo. Então estas coisas são alegóricas porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está a escravidão com seus filhos. Para aí. Então Abraão teve duas mulheres. Uma mulher escrava, que significa uma aliança, e outra mulher livre, que significa a nova aliança. Agar era mulher escrava. Está dizendo que Agar é o Monte Sinai na Arábia. O que foi dado no Monte Sinai? Foi dada a lei de Moisés. Essa lei que cobriu todo o Velho Testamento depois que foi dado. Ela tem validade até a morte de Cristo na cruz, que foi o último sacrifício da lei. Então Agar é a primeira aliança do Monte Sinai que gera filhos para a escravidão. A outra mulher é Sara, que gera filhos na nova aliança para a liberdade. Não está aqui as duas alianças. Ele está perguntando assim: vocês que só querem viver debaixo do Velho Testamento, na linguagem de hoje, vocês não entendem o que aconteceu lá na lei? Vocês não entendem que Abraão teve duas mulheres, uma escrava, que é uma aliança que gera filhos para a escravidão, e outra livre, que é outra aliança que gera filhos para a liberdade? Vocês não entendem que Agar é a mulher escrava que representa a primeira aliança feita, trazida através das tábuas da lei, que gera filhos para a escravidão, que é Agar? Vocês não entendem que Sara representa uma segunda aliança, que vai ser estabelecida com o sangue da cruz, depois da morte do Senhor Jesus Cristo? Vocês estão vendo as duas alianças aqui? Qual o destino delas? Uma gera para a escravidão e outra gera para a liberdade. Uma condena, outra absolve. Vocês estão entendendo a diferença dessas coisas? Não está escrito aqui? Aí você poderia perguntar: então, pastor, se eu viver na velha aliança, eu vou viver debaixo de escravidão. Poxa, que beleza, é isso mesmo. Se eu pegar a igreja hoje e só viver no Velho Testamento, que você vê que a maior parte do povo vive no Velho Testamento. Eles não entram nas cartas de Paulo. Então quer dizer que eu estou gerando filhos de escravidão, estou vivendo escravidão. É o que está escrito aqui ou não é? Não está escrito aqui? Se está escrito é verdade. Tem tanta coisa bonita lá no Velho Testamento. Moisés abriu o Mar Vermelho, lindo. Não é? Elias fez cair fogo do céu e matou os 450 profetas de Baal. Que coisa linda. Josué, eles derrubaram as muralhas de Jericó pela fé. Lindo, maravilhoso, tudo isso é lindo. Mas não é nova aliança. É a história do povo judeu. Aquilo tudo se passou, aquilo é uma história que se passou, que acabou tudo na cruz. Da cruz para frente começa a nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo.
Está bem claro isso na tua mente? Então, recapitulando, Abraão teve duas mulheres que significam o quê? Duas alianças. Agar, que era escrava, significa a velha aliança, trazida pelas tábuas no Monte Sinai. Gera filhos para quê? Para a escravidão. O que significa Sara, outra mulher de Abraão? A nova aliança no sangue de Jesus que gera filhos para a liberdade. Dois caminhos totalmente diferentes. Se eu viver debaixo da velha aliança, eu estou debaixo de escravidão. Se eu viver debaixo do Evangelho da Graça, eu sou filho da liberdade. Será que você entende o quanto isso é sério? Será que você está percebendo que o fim da lei é Cristo? Deus acabou com a velha aliança na cruz. Acabou com a velha aliança. Assunto encerrado. Deus não se relaciona comigo e com você através da velha aliança, porque Ele acabou e removeu a velha aliança. Deus só se relaciona comigo e com você através da nova aliança no sangue de Jesus. Então, se eu quiser viver debaixo da velha aliança, eu estou vivendo debaixo de uma coisa falida que acabou na cruz, que vai me escravizar. E o próprio Deus fez assim. Vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Para você ver como Paulo via a velha aliança. No capítulo 3, vamos ler. A partir do verso 5, vamos ler. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que Paulo está dizendo aqui? Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Entenda isso. Eu não compreendo a nova aliança porque eu me esforcei, porque eu fiz muita coisa, fiz teologia. Não. A suficiência vem de Deus, não vem dos nossos pensamentos. É Deus que abre entendimento, é Deus que nos habilita para sermos ministros de uma nova aliança. Primeiro Ele vai abrir o teu entendimento e revelar a nova aliança. Depois que ela estiver bem estabelecida no teu entendimento, então Deus vai começar a usar você para pregar a nova aliança. Isso não vem de você. Por isso que todo pregador da nova aliança não é um cara que se acha alguma coisa, não se faz ser alguma coisa. Não quer se engrandecer, não quer prender as pessoas a si mesmo. Não busca a glória de homens. Ele não é o bom, Deus só fala com ele, só a mente dele foi iluminada, só ele que entende. Não. Não que por nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou. Foi Ele que nos habilitou para quê? Para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra da lei, mas do Espírito. A nova aliança consiste na ação do Espírito, na revelação do Espírito, na ministração do Espírito. Agora olha como Paulo qualifica Agar, que é a lei, que é a velha aliança. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então o que ele está dizendo? Ele qualifica Agar, que é a lei, que é a velha aliança, como o ministério da morte. É um ministério da morte, que gera morte. Ele diz, se o ministério da morte ela é gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? A velha aliança. O que a velha aliança se tornou? O ministério da morte. Foi útil para Deus por um tempo? Sim, mas Deus encerrou tudo isso na cruz. Então você poderia olhar para mim assim, horrorizado, e perguntar, pastor, quer dizer que quem só vive debaixo da velha aliança
está debaixo de um ministério de morte? Exatamente, não sou eu que estou dizendo, está aqui, ó. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poder olhar na face de Moisés, porque a face dele estava resplandecente, e ele pergunta, não será de muito maior glória o ministério do Espírito? Qual é o ministério do Espírito? É a nova aliança. Agora Paulo atribui um outro nome à lei, ele diz assim, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior glória será o ministério do Espírito. Está dizendo que muito superior à lei é o ministério da nova aliança. Então Paulo atribui dois nomes à velha aliança. Primeiro, ministério da morte. Segundo, ministério da condenação. Então quer dizer, o pastor, que a primeira mulher de Abraão, que foi Agar, que significa Leia, a velha aliança, é o ministério da morte, o ministério da condenação? Exatamente. Por quê? Porque a lei exigia a perfeição de quem é imperfeito na carne. A lei dizia, não seja mentiroso, não vai ser cobiçoso. Aponte um que nunca cobiçou. Aponte um que nunca mentiu. Você que está me vendo aí. Você já mentiu bastante, hein? Aí você fala assim para mim, pastor, o senhor também. Eu não tenho medo de dizer, já menti muito. Você que está me vendo aí, já cobiçou muita coisa, né? E você, pastor, você retrucaria? Está tirando a pedra em mim? Não, estou dizendo que eu também cobicei muita coisa. Não cobiçarás a mulher do próximo, está lá na lei. Aponte um homem, olha, vamos ser francos um com o outro, eu sei que as irmãs também estão me ouvindo. Vamos ser francos, você é um homem saudável, normal? Duvido que uma vez você saiu na rua e não viu uma mulher bonita andando e não teve um desejo impuro com ela, ainda que não tenha falado. Mas pastor, eu sou casado, você mesmo que é casado. Você tem saúde normal? Duvido que você nunca olhou para uma outra mulher, além da sua esposa, e despertou na tua carne um desejo de adulterar, de cobiçar ela. Você, mulher que está me ouvindo, quando viu o homem bonito, mesmo sendo casada, tendo um bom marido, me diga que você olhou para um homem bonito e falou, olha que homem bonito, não te despertou assim uma coisinha ali dentro por um homem bonito que não fosse o seu marido? Aponte uma mulher, você assiste televisão e vê lá um galã na novela lá, não é só para brincar com, ai que homem bonito, não despertou em você uma coisinha assim? Por que a lei era o ministério da condenação e da morte? Porque a lei foi dada para revelar a carne do homem e mostrar que para o homem é impossível agradar a Deus. É impossível, a lei era perfeita, mas foi dada para pessoas imperfeitas na carne que então não conseguiam cumpri-la. Por isso que a lei se tornou o ministério da morte e de condenação. Quero ler aqui em Romanos 7, né? Onde Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Então Paulo diz no verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Agora, o que eu sou? Eu sou carnal vendido à escravidão do pecado. O que Paulo está dizendo? A lei é espiritual. Mas eu estou preso na carne, eu sou carnal. Eu estou vendido a uma situação. Eu estou vendido à escravidão do pecado. Para você entender, vou dar uma simples ilustração. Vamos supor que você chegue, tire um peixe da água e fale para ele, viva aqui de acordo com a minha natureza, viva fora de água agora. Ele vai morrer, por quê? Porque a natureza dele não tem condições de viver fora da água. A natureza dele, ele só consegue viver dentro da água, senão ele morre. Porque a natureza dele não se adapta a viver fora da água, vai morrer.
Ou você, duvido você dar um mergulho e ficar lá 5 horas debaixo d'água, tentando viver lá com a tua natureza. Você vai morrer, por quê? Porque você não tem natureza para viver debaixo d'água. A tua natureza é para viver fora d'água. Então nós não tínhamos natureza para cumprir a lei. A natureza carnal do homem é caída, é natureza de morte. Então quando a lei disse não cobiçarás, não seja mentiroso, a minha natureza é mentirosa, ela cobiça e mente. Eu não tenho natureza para cumprir a lei. Por eu não ter natureza para cumprir a lei, o que aconteceu? Então é como se a lei dissesse, bom, já que você não consegue me cumprir, vou sentenciar vocês todos à morte. Guilhotina para todos. Vocês estão entendendo? Então a lei foi dada para trazer essa natureza caída do homem para fora. E mostrar que o homem era incapacitado de agradar a Deus, impotente para salvar-se a si mesmo. O homem estava morto na sua carne, no seu corpo carnal. Então a lei veio avultar a ofensa, revelar a natureza do homem e mostrar que o homem precisava de um salvador, que não tinha jeito de o homem ser salvo. Por isso que a lei se tornou o ministério da morte. A lei era muito boa. A lei era muito boa, não para nós. Foi por isso que Cristo nasceu, preste atenção. Um homem perfeito com condições de cumprir a lei no meu lugar. A carne dele não era, a carne de Jesus Cristo era uma carne perfeita. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Por isso que ele não teve um pai humano, ele teve um pai que era Deus, sobrenatural. Aquilo que foi gerado no ventre de Maria é o Filho de Deus. Com uma genética de Deus, com um sangue de Deus. A carne de Jesus Cristo não tinha essas tendências pecaminosas que a nossa carne tem, porque ele não veio de Adão. Eu já expliquei isso muitas vezes. Cristo tinha uma carne perfeita, porque senão ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o corpo de carne que ele nasceu fosse pecaminoso como o meu e como o teu, ele não poderia ser o Cordeiro sem mancha e sem mácula. Então tem que entender que Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. E de Maria não passou nada para ele. Ele nasceu com uma carne sem tendências, não uma carne pecaminosa. Uma carne perfeita e como homem, num corpo semelhante ao meu, semelhante ao seu, não igual. Ele pôde cumprir a lei e ser o último sacrifício da lei, por um fim da lei, na cruz do Calvário, no último sacrifício da lei. Você entende? Está entendendo isso que eu estou dizendo? Uma coisa tá tão explícita aqui. Então por isso que a lei se tornou o ministério da morte. Isso é Agar. Agar gera filhos para a escravidão. Olha como é sério isso que eu estou te dizendo. Então nós vemos hoje uma igreja, que se diz igreja evangélica, voltada para o Velho Testamento. Praticando as coisas do judaísmo. Você entende? Construindo o templo de Salomão, que foi destruído lá nos anos 70. Só pregando o Velho Testamento. Tem igreja que guarda sábado para ser salvo. Porque uma tal de profeta dela teve uma revelação que tem que guardar sábado. E desconsidera isso que foi revelado ao apóstolo Paulo, que é muito superior a ela. Então, irmã, eu sei que você está olhando assim, horrorizada, né? Está abrindo o teu entendimento, né? E você perguntaria, então, pastor, quer dizer que todos esses que estão dominados pelo Velho Testamento, eles estão debaixo de escravidão e de morte? É isso mesmo. Todos esses que querem viver debaixo da lei só pregam o Velho Testamento, querem impor a mentalidade do Velho Testamento na cabeça das pessoas e cobram obrigatoriamente o dízimo. Olha, meus irmãos, a igreja não sobrevive sem dinheiro. Eu preciso muito de ajuda de vocês. Eu tenho um prédio aqui que eu tenho um aluguel que para mim é alto. Eu tenho que pagar isso todo mês. Sem recurso eu não consigo.
Pagar nada, não dá nem para se reunir. Eu sei que o dinheiro é importante para a igreja, mas obrigar a pessoa a ser dizimista e dizer para ela, se você não der o dízimo, você é ladrão e vai para o inferno, está roubando a Deus, isso é lei, isso acabou na cruz. Isso não existe mais. Não adianta vir lá com conversa de Mateus 23, 23. Então, se quer dizer que o Mateus 23, 23 é coisa para a nova aliança, então pede para as pessoas trazer endro, cominho, hortelã de dízimo. Não pede dinheiro para elas. Pede aqueles temperos que eles davam lá. Era tudo temperos aqueles. Ervas. O dízimo deles eram ervas, citado ali em Mateus 23, 23. Então olha que coisa, para você abrir entendimento. Então, pastor, essa gente toda que só vive debaixo do Velho Testamento, eles não passam pela cruz. Eles são filhos da escravidão. É Agar é o Monte Sinai na Arábia, que gera para a escravidão. Não sou eu que estou dizendo, é o que está aqui. Agora eu não encontro esse ensino antes da cruz. Pedro não falou nada disso, João não falou nada disso, Tiago não falou nada disso, Judas não falou nada disso, Lucas não falou nada disso, Marcos não falou nada disso, Mateus não falou nada disso, João não falou nada disso. Isso foi revelado ao apóstolo Paulo. Para ele foi revelado o Evangelho da Graça de Deus. Está abrindo teu entendimento? Então, Agar, a primeira mulher de Abraão, era a lei, a primeira aliança que gera filhos para a escravidão, que gera morte, que é o ministério da condenação, que é o ministério da morte, que Cristo acabou com tudo isso na cruz. Está claro isso na tua mente? Você está entendendo isso? Olha aqui, vamos continuar a leitura lá em Gálatas. Olha que Paulo fala. Deixa eu abrir lá em Gálatas, capítulo 4. Vamos ler com calma. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Olha Paulo apresentando as duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. O que aconteceu no Monte Sinai? Foi dada a lei de Moisés, que cobriu todo o Velho Testamento até a morte de Cristo na cruz. Cristo veio cumprir a lei e remover esta lei. Então, Monte Sinai, olha, aqui em São Paulo agora parou um pouco isso, mas tinha uma igreja que fazia toda hora fogueira santa do Monte Sinai, levar no Monte Sinai pedidos de oração para libertar as pessoas, resolver problemas familiares, dar prosperidade. Olha que coisa mentirosa, olha que coisa falsa. Monte Sinai é escravidão, gera filhos para a escravidão. Campanha do Monte Sinai, um monte de gente sendo gerada na escravidão. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, se eu viver debaixo da lei, eu estou debaixo de escravidão. Agora, Paulo mostra a nossa verdadeira identificação. Você crê no Evangelho da Graça de Deus? Você entende o Evangelho da Graça de Deus? Então olha o que Paulo fala no verso 28 do capítulo 4 de Gálatas. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Então o que Paulo está dizendo? Que nós que estamos na nova aliança, que não vivemos mais debaixo de escravidão, nós somos os filhos da promessa como Isaque. Sara significava uma outra aliança, aliança que geraria filhos para a liberdade. Que ela teve Isaque como filho da promessa. Então está dizendo que nós somos os filhos da promessa como Isaque. Filhos da liberdade. Olha o que ele diz. Como, porém, em outro tempo que nasceu segundo a carne, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, também é agora.
Então existe uma perseguição daqueles que nasceram debaixo da lei, que são filhos de Agar, filhos da escravidão, contra os que são nascidos do Espírito. Você percebe que quando a gente começa a pregar e falar e anunciar estas coisas, um monte de pessoas se levantam, eles não gostam do que você fala. Eles querem ficar presos nas campanhas, nos votos, nos sacrifícios, no legalismo. Você encontrou a graça de Deus, que coisa maravilhosa, quer falar para todo mundo. Aí você chega para uma irmã de carne que está lá no judaísmo ainda. Fala sobre a graça de Deus, que nós somos salvos pela graça, que a salvação não se perde. Imediatamente o filho da escravidão faz o quê? Se volta contra você. Parece que se tornou teu inimigo. Não é assim, você encontrou a graça de Deus, foi liberto de tudo aquilo. Aquela irmã lá no sistema da igreja que você fazia parte, te beijava, te tratava bem. Não é? Te saudava na rua, paz do Senhor, paz do Senhor. Agora ela olha para você, você falou da graça de Deus para ela, ela olha para você, ela nem olha mais para você. Quando você vem vindo do lado, vai para o outro lado da rua, não te abraça e não te beija mais, como se você tivesse virado um inimigo. Aí você sai de uma igreja dessa do sistema, posta no teu WhatsApp, no grupo que era da igreja, as coisas que você tem ouvido e aprendido, eles se tornam o teu inimigo. Como se você tivesse se desviado e perdido a salvação. Então quero ler de novo. Como porém outrora o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. É a mesma coisa, vai haver essa perseguição. Os filhos da lei sempre vão perseguir os filhos da promessa. Os filhos de Agar, os filhos do Velho Testamento, sempre vão perseguir aqueles que nasceram segundo o Espírito, aqueles que foram gerados pelo Evangelho da graça de Deus. Não tem como, são incompatíveis. Mas o que vai acontecer? Vou ler de novo. Como porém outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Mas o que diz a Escritura? O que aconteceu lá? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Aqui está a divisão. Velho e Novo Testamento, lei e graça. Lança fora a lei, lança fora a escrava, lança fora a velha aliança e seus filhos. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Isso é sério. Então quer dizer, pastor, quem só vive debaixo de lei é filho da escrava e vai ser lançado fora? Isso é muito duro. Não sou eu que estou dizendo isso, é duro. Mas é o que Paulo está dizendo. Lança fora a lei e seus filhos. Porque de maneira nenhuma os filhos da escrava, os filhos do Monte Sinai, os filhos da lei, serão herdeiros com os filhos da livre. Aí está a separação do Velho e do Novo Testamento. Então todos quantos são das obras da lei, estão lá na velha aliança, levando o povo a praticar a história do povo judeu, e condena todo mundo, e aprisiona todo mundo. Lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Vocês estão vendo a diferença? Vocês estão vendo a diferença, um para um lado, outro para o outro? Vocês estão vendo quanto isso é sério? O quanto pesa sobre quem prega o Evangelho de ficar escravizando as pessoas no Velho Testamento, na Velha Aliança, e omitir a pregação do Evangelho da graça de Deus? Vocês estão vendo o quão sério é, aos olhos de Deus, quem aprisiona as pessoas na velha aliança, o destino deles? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Agora, no verso 31, Paulo mostra nossa verdadeira identidade. Nós que cremos na nova aliança, Paulo mostra a nossa identificação, quem nós somos. Ele diz: e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim
Nós somos filhos da livre. E agora, irmão, nós somos filhos não da velha aliança, não da lei. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre, somos os filhos da promessa. E quem é filho da escrava não herdará as coisas que os filhos da livre herdarão. Então Paulo está dizendo, Gálatas, o que vocês estão fazendo? Vocês voltaram as costas para a obra da cruz. Voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus, para a graça de Deus. Foram enfeitiçados por esses ensinos da velha aliança. E se agarraram a eles e se desviaram do verdadeiro evangelho da graça de Cristo. Estão tentando alcançar por lei aquele que foi dado gratuitamente através da graça de Cristo. E Paulo escreve essa carta para ele corrigindo e mostrando o grande erro que eles cometeram. Eu faço pergunta para você que está nos ouvindo pela primeira vez. Você já entendeu que o fim da lei é Cristo? Que a lei é o ministério da morte e da condenação? Que Agar, que era escrava, que foi lançado fora, ela e seu filho, não herdam a mesma coisa que aqueles que são filhos da promessa? Você já entendeu isso? Espero que sim. E assim nós vamos ficando por aqui. Foi uma alegria muito grande estar com você, poder chegar até você como uma voz. Eu vou terminando esta live por aqui, declarando isso com toda a força do meu coração, afirmando que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.